Comando Geral. Entrevista. Já estamos com a deputada estadual Tereza Leitão. A Alep discute expansão da Universidade de Pernambuco para o Agreste Setentrional. A gente tem a UPE aqui, o campus da UPE aqui em Caruaru, mas de repente sem sede própria, sem estrutura física própria. É alugado numa casa aqui, num barraco ali. A gente não tem essa estrutura, tem um terreno, mas não tem a estrutura. Ô deputada, muito bom dia, sempre bom ouvi-la, deputada Tereza Leitão. Essa expansão da UPE para o Agreste Setentrional, ela seria, na prática, em que nível, deputada? Bom dia, César Lucena. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Esse debate ele vem sendo feito, César, já há uns 2 anos, mais ou menos. Nós constituímos, inclusive, uma comissão, a Comissão Pró-Universidade, no Agreste Setentrional. Ela é formada por alguns deputados estaduais, deputados federais, que foram convidados pela articulação que foi feita pela sociedade civil. Temos professores, estudantes, ex-prefeitos, muita gente participando. São pessoas que moram geralmente ali na região, Surubim, Bom Jardim, Limoeiro. E a tese é muito interessante, porque o que é que se nota naquela região? Que é uma região populosa, é uma região com problemas que precisam ser enfrentados, inclusive de inclusão social, e ter uma cadeia produtiva que possa gerar emprego e renda. É uma região, tirando Araripina, a única que não tem uma extensão do campus da Universidade de Pernambuco. Inclusive, o reitor reconheceu isto, como também reconheceu o que você falou da abertura. Em Caruaru, o prédio é alugado. É uma das prioridades, segundo ele informou, dotar a extensão de Caruaru de um prédio próprio. Mas todas as regiões administrativas do Estado, elas têm uma unidade da Universidade de Pernambuco. E o Agreste Setentrional, além de não ter da de Pernambuco, não tem nenhuma outra. A gente tem regiões que tem mais de uma, né? A região de São Francisco, por exemplo, você tem a UPE, que é muito antiga lá, no curso de formação de professores, e você tem a Univasf. Então, a reivindicação e a mobilização é nesse sentido. E além de você não ter outra extensão, outro campus também, você não tem, por exemplo, o Instituto Federal de Educação, que pode oferecer no nível tecnológico educação superior também. Então, eu creio que é uma reivindicação importante, justificada pelo número de jovens que frequenta o ensino superior e que sai de Surubim, sai de Bom Jardim, sai de Limoeiro, sai de Passira, de ônibus, para poder ter acesso em outras regiões, em outros municípios ao ensino superior. Então, é uma mobilização muito importante e nós vemos que há espaço para a construção. O secretário Lucas Ramos também esteve presente. Evidentemente que o que nos preocupa não é só a implantação, a compra de um terreno, o aluguel de um prédio. O que nos incomoda e que a gente está trabalhando com mais vigor, porque é o mais difícil também, é a manutenção. É a manutenção e, para isso, a gente vai precisar, na lei orçamentária deste ano, já inserir algum recurso para que a UPE possa se movimentar nesta direção. Ô, deputada, quando a gente traz uma notícia nesse tom, nesse nível, e a senhora fez aí uma explanação, aí a gente diz, a Alep discute, está em discussão uma proposta dessas, um encaminhamento desses. Isso leva tempo, isso passa por muitas etapas, isso depende de recurso, isso depende de vontade. Qual seria, de todos esses elementos que eu citei aqui, qual seria o elemento mais favorável
e o elemento mais ameaçador que dificultaria a concretização de uma ideia dessas, deputada? O mais ameaçador é o limite orçamentário. O reitor, antes disso, expôs a execução orçamentária da UPE, realmente muito difícil, e a gente pode colocar emendas, como geralmente todos os deputados, ou uma boa parte dos deputados coloca, mas a nossa emenda ela tem limite. Além dela ter limite orçamentário, ela não pode ser usada, por exemplo, para pagamento de pessoal, que é uma despesa permanente da UPE. Ela pode ser usada, como vem sendo usada, para compra de equipamentos, para capacitação, para construção de algum espaço. Isso tudo vem sendo feito e é bom, porque aí você desafoga o orçamento da UPE dessas coisas que são consideradas mais extras, mas porém necessárias, e o orçamento fica para as questões do cotidiano, né, para as questões de pessoal, para coisas que só o ente público e o recurso direto pode fazer. Então, essa é uma dificuldade que já é vista com a situação atual, por exemplo, de Caruaru, como você falou, que ainda não tem uma sede própria, que o reitor falou que é uma das prioridades. O que é que eu acho que é facilitador desse processo? É justamente o nível em que se encontra a mobilização no Agreste Setentrional. Porque o pessoal que está à frente dessa comissão é um pessoal muito experiente, muito respeitado, e já recorreu à Alep para a gente fazer a disputa política. A Alep serve para isso, sobretudo. É uma casa política de posicionamentos, de articulação, de intervenção. E como tem deputados federais também, é um reforço. A emenda de um deputado federal é muito maior do que a nossa. Então, essas coisas são importantes para dar voz à sociedade. Essa é uma tarefa nossa. É representar os anseios da sociedade. Então, a gente bota isso numa audiência pública, como a gente botou, isso é visto por milhares de pessoas que acompanham e que vão engrossando, né, a reivindicação e fazendo um movimento social, um movimento organizado, um movimento de pressão. As coisas funcionam assim, você sabe, né? As reivindicações, as lutas funcionam assim, com visibilidade. E a Alep discute, justamente discutiu nas duas comissões que têm ligação direta com a UPE, a Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão de Educação, porque a questão é de educação, mas como a UPE é vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós trouxemos também o secretário Lucas Ramos para esse debate. Então, é pressionando, é argumentando, tanto pela voz da sociedade que se fez presente, aliás, com muita competência, com muitos dados, com muita legitimidade, como também pela nossa voz, né? Pela nossa voz, e aí a gente faz uma audiência pública, depois a gente aporta recursos na lei orçamentária, depois a gente faz indicação, depois a gente faz requerimento, e isso vai se somando. Uma mobilização popular. Para a gente fechar, a senhora está acompanhando o ritmo de vacinação, especialmente nessa área que a senhora atua muito fortemente. Os trabalhadores da educação, alguns municípios, todos os trabalhadores já foram vacinados. Teve 18 anos, a partir de 18 anos, trabalhador da educação, seja professor, seja secretário, seja auxiliar, todo mundo, alguns municípios, poucos, muito poucos. Aqui no Agreste eu só conheço Riacho das Almas, acho que só. Aqui em Caruaru, por exemplo, nós estamos a partir de 40 anos. Como é que está o ritmo no estado? A senhora tem acompanhado, deputada? Eu tenho acompanhado. O ritmo está lento, como em todo o Brasil. Nós já podíamos estar com patamares de vacinação muito mais ampliados, mas muito mais. Por quê, César? Pela expertise que o Brasil tem. O Brasil chega a vacinar, mas já chegou a vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia no HN1. Agora não chega a 700 mil. E nós, trabalhadores da educação, fomos muito prejudicados pela demora de decidir
a inclusão dos profissionais de educação nos grupos prioritários. Aí você tinha uma contradição grande, uma pressão imensa para voltar às aulas presenciais, inclusive em alguns municípios, a rede estadual tentou voltar, não voltou totalmente, inclusive está em greve, que é a chamada greve pela vida, mas a rede privada voltou, os casos aumentaram entre os profissionais de educação e a vacina finalmente chegou. Ela está no nível relativamente, eu diria que médio, né? Que médio, porque alguns municípios se anteciparam. E com isso a gente consegue avançar. Mas ainda está na faixa, eu não sei se já alcançamos os 80% de profissionais vacinados, né? É uma coisa importante porque se cogita voltar às aulas no segundo semestre. Eu digo que isso ainda é uma cogitação que precisa ser comprovada pela segurança sanitária, mas sem os trabalhadores da educação vacinados, é um risco grande, porque você tem um ambiente de muita rotatividade de pessoas, né? E um ambiente muito propício à infecção, até porque algumas escolas não têm as condições suficientes para promover os protocolos. Em algumas escolas falta água, em algumas escolas não tem a ventilação adequada nas salas. Então, eu tenho alertado muito para que os governos tratem disto. Aproveitem esse tempo que as aulas estão remotas para fazer alguns ajustes na estrutura das escolas. Mas, felizmente, começou, né, César? Foi uma grita muito grande, um empenho muito grande de alguns deputados. Eu mesmo tenho um projeto de lei nessa direção. Uma luta muito grande do SINTEP, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, que esteve também à frente dessa reivindicação, mas finalmente começamos e eu espero que a gente, daqui para o final desse mês, conclua a vacinação de todos os profissionais da educação. E tem outros que também precisam. Quem começou uma greve pela vida também foi a categoria bancária, que está direto em contato com o público e ainda não entrou nas prioridades. Então, são essas contradições e essas imprecisões do Plano Nacional de Imunização que a gente tem que ir corrigindo e alertando. Por exemplo, nós aprovamos a inclusão das lactantes, as mulheres que amamentam até 2 anos. Foi aprovada a nossa reivindicação, a nossa indicação. Eu e mais outros 2 deputados, inclusive um deputado aí da região, o deputado Tom Michel, fizemos o requerimento. Foi aprovado. Aí compete agora ao governo fazer a inclusão. Então, foi isso que aconteceu com os trabalhadores da educação. Se aprovou o requerimento, se demorou a inclusão. Mas começou, felizmente começou. O pessoal está muito satisfeito, que é um pessoal também, uma categoria muito consciente, está indo se vacinar. Todo dia a gente vê professor comemorando que se vacinou, funcionários também de secretaria comemorando a vacinação. E a gente espera que daqui para o fim do mês a gente possa estar com toda a categoria dos educadores e educadoras devidamente vacinada. Muito obrigado, um bom dia, que a gente tenha uma quinta-feira produtiva, deputada Tereza Leitão.